Olha só, pessoal, a pedido do inscrito do canal, ele me pediu para mim falar sobre base comum, sobre emissor comum e coletor comum. Esse vídeo aqui vai ser específico sobre base comum. O que acontece, pessoal? Eu tenho um transistor aqui, ó, do tipo PNP. O que é PNP? Por um potencial negativo de base, tá? A base dele está nesse terminal, certo? Ele vai conduzir, pessoal, de emissor a coletor. A condução se dá de emissor, a corrente vai entrar no emissor e sair no coletor, entendem? E daí eu tenho duas baterias excitando esse circuito, tá? Eu tenho duas baterias excitando o circuito, certo? Então, o positivo seria a entrada aqui, ó, da bateria. E eu tenho a saída. O que acontece? A base, pessoal, está no GND, ou seja, a base é comum à entrada e à saída. Conseguem enxergar isso? A base aqui, ó, a base, o GND, ground, ou terra frio, né, pessoal? Ele é comum a quem? É comum a minha entrada e é comum a minha saída, certo? E daí o que acontece nesse circuito? Eu tenho uma corrente elétrica sendo excitada por essa bateria que vai vir nesse sentido aqui, pessoal. Ó, de emissor para base. Está polarizada diretamente, certo? De emissor para base. E em coletor, pessoal, eu tenho uma polarização reversa, pessoal. O que acontece aqui, ó? O que acontece na polarização reversa? Aumenta a impedância de saída. Eu vou chutar um valor aqui na casa dos 30 MHz, ou seja, aqui eu vou ter uma chave aberta praticamente. Enquanto eu tenho uma baixa impedância de entrada. Eu estou falando em base comum, pessoal. Baixa impedância de entrada, porque está no sentido direto, tá? E alta impedância de saída, porque está no sentido reverso. O transistor PNP. Então, pessoal, aonde eu tenho a minha carga aqui, ó, eu tenho uma alta impedância. E daí eu vou ter uma pequena corrente de base, eu tenho que entender isso, e uma grande corrente de coletor. Ou seja, pessoal, alguns estudiosos, eles falam que a corrente do emissor e do coletor se equiparam, porque a corrente de emissor, pessoal, é a mesma coisa que a corrente de coletor mais a corrente de base. Ou seja, a corrente de base é uma corrente muito pequena. Então, corrente de emissor e coletor são correntes que se equiparam. E por que eu chamo de base comum? Porque a base está no terra, tá? E ela vai ser comum a quem? A minha entrada, que é polarizada diretamente, certo? E reversamente a minha saída, onde eu tenho um resistor de carga aqui, ó, representando a minha carga, pessoal. E esse circuito está sendo excitado por essas duas baterias aqui, ó. Certo? Quem excita esse circuito, essas baterias? Tá? No PNP, pessoal. No NPN, o que vai mudar? Apenas o sentido da corrente. E eu tenho que entender, pessoal, que a minha corrente aqui, ó, ela vai ser menor ou igual a 1 ampere, certo? É uma baixa corrente, ela vai ser... Porém, eu vou ter uma tensão elevada, pessoal. Eu vou ter uma tensão elevada. Porque o que é a tensão? Ó, a tensão é a resistência elétrica vezes a corrente.
Ó, eu vou ter uma baixa corrente, porém uma tensão elevada. São as características da configuração, pessoal. Da configuração o que? Base comum. Baixa impedância de entrada, certo? Eu vou chutar um valor aqui, ó, uns 30 kΩ de impedância. Enquanto aqui eu estou na casa dos mega-ohms, quase uma chave aberta. Olha que interessante esse conhecimento, pessoal. Olha que interessante saber disso. E os terminais, ó, o PNP, pessoal, a base dele aqui, ó, como ele é PNP, ela é polarizada por um potencial menor. E a corrente vai ser da de emissor a coletor, no PNP. No NPN vai mudar a corrente elétrica, né, pessoal? No NPN, ó, eu recebo uma polarização maior na base, ó, positiva. Enquanto que a corrente, ela vai ser dar o contrário, pessoal, de coletor a emissor. Entendam que a corrente aqui, ó, aqui está o resistor, vai de emissor a coletor, no PNP. No NPN, vai de coletor a emissor. Entenderam? Olha, a polarização se inverte das baterias também, ó. As baterias que excitam esse circuito vão se inverter as polarizações, ó. O positivo, a minha carga, agora a corrente vem nesse sentido aqui, ó, pessoal. Ela adentra no coletor, tá? Ó, a corrente está entrando no coletor, certo? A base é comum também, ó. A base é comum a quem? No caso daqui, né, pessoal, a entrada, que seria o coletor, ó. Antes a entrada era o emissor. Agora a entrada passou a ser o coletor. Antes a saída era o coletor, agora a saída passou a ser o emissor. Mudou o quê? O sentido da corrente, pessoal, né? A corrente agora vai se dar nesse sentido assim. Então, o que vai ser o emissor agora? A corrente do coletor é a corrente da base mais a corrente do emissor. Como a corrente da base é insignificante praticamente, como eu falei aqui em cima, pessoal, a corrente do coletor se equipara à corrente do emissor. Entendam? E por que a base é comum? A base é comum à entrada e à saída. Que legal isso, né, pessoal? Olha que interessante, pessoal, esse conhecimento. E como funciona o transistor PNP por um potencial menor, ó, o negativo aqui, ó, eu vou sublinhar aqui, ó. Aí eu coloquei os terminais, ó, base, coletor e emissor, ó. Por um potencial menor de base, uma pequena corrente de base, certo? Ele vai conduzir de emissor, ó, o emissor é a entrada, para coletor a saída. E por que a base é comum? A base é comum à entrada, ao emissor, e é comum à saída, ao coletor onde está a carga. Eu tenho uma baixa impedância de entrada, porém eu tenho uma alta impedância de saída, uma chave aberta praticamente. E da mesma forma, pessoal, aqui só vai mudar o sentido da corrente. Eu tenho uma baixa impedância de entrada e uma alta impedância de saída. O que muda é apenas a junção, certo? E a base, pessoal, ó, a base agora é polarizada por um potencial maior de base, uma pequena corrente, vai conduzir agora sentido coletor, emissor. Entenda, pessoal, que o meu coletor aqui, ó, no NPN passou a ser a carga, ó, a carga está aqui no coletor, tá? E a saída é o emissor. Alta impedância de saída, baixa impedância de entrada. Em relação à potência, pessoal, a potência é uma potência média, entendeu? A dissipação de potência é uma potência, aliás, pessoal, o que ele vai oferecer de potência é uma potência média.
porque vocês veem, as correntes se equiparam de emissor a coletor. Ó. Se tu pegar o emissor aqui, ó, como eu tenho uma corrente menor ou igual a 1 na configuração de base comum, então o que acontece? O emissor e coletor, as correntes de emissor e coletor são praticamente as mesmas, porque a única coisa que vai se somar aqui, pessoal, é a corrente da base. Entendam? É a corrente da base que vai se somar para dar a corrente de coletor. E aqui é a corrente da base que vai se somar para dar a corrente de emissor. Então, como o valor da base é insignificante da corrente da base, também a potência que ele vai ser oferecida nesse circuito é uma potência média. Pessoal, se você achou relevante esse vídeo, pessoal, sobre base comum, e você